Eu sei que as catequeses paroquiais nunca nulo dizem. As homilias também nunca nulo dizem. Nunca nulo revelam. Mas dizer porcos, e aqui na boca de Jesus, o camponês, que faz parte de um pequeno país rural, campesino, e ele próprio é um artesão camponês, onde os camponeses eram esmagados quase diariamente e impostos pesadíssimos sobre eles e as suas famílias. Quando se diz porcos, em primeiro lugar os ouvintes de Jesus pensavam no Império Romano. E é por isso que há uma narrativa que as catequeses falsas, mentirosas, eclesiásticas interpretam como um milagre e que não é. Porque não há milagres. Jesus nunca faz milagres nesse sentido popular. Tem práticas maiúticas que libertam os seres humanos oprimidos pelo institucional. Quando falam em porco, que essa narrativa fala que até os demónios dizem a Jesus, pedem a Jesus, manda-nos ir para os porcos. E que Jesus consentiu, pois. Se de porcos já eram, e para os porcos. Era um porco que estava a possuir a ideologia perversa que estava a possuir a vítima e a fazer dela gato-sapato. Diz, deixa-nos ir, manda-nos para os porcos. Pois. Está tudo muito bem. Manda-nos para os porcos. Está a mandá-los precisamente para a fonte, que eram os romanos, para os invasores. Um porco só está bem com os outros porcos. Um aspirante a poder só está bem à beira dos poderosos. Mas o aspirante a ser humano, a crescer em liberdade e em maioridade, em autonomia, nunca está bem à beira dos poderosos. Só se sente bem à beira dos outros seres humanos que estão a procurar crescer de dentro para fora em humano e à beira das suas vítimas, das vítimas dos poderosos, dos porcos. Por isso, não deixe as coisas santas, as pérolas, as coisas santas aos cães, nem lanceis as vossas pérolas aos porcos. As coisas santas são os seres humanos. E as pérolas dos seres humanos, entre os seres humanos, para um pai e uma mãe, por exemplo, são os próprios filhos, as filhas. Não lancemos os seres humanos, nem nós nem os outros, aos porcos. Não lancemos as nossas próprias filhas, quem as tem, os nossos próprios filhos, quem os tem, aos porcos. Não lancemos os seres humanos aos cães, em geral. Não lancemos as filhas, os filhos aos porcos, aos poderosos, aos três poderes, a qualquer deles. Porque se o fizermos, eles vão virar-se contra nós. E serão os nossos próprios filhos, as nossas próprias filhas, armados até aos dentes, que irão massacrar as nossas aldeias, pilotar os aviões que bombardeiam as cidades, que despejam bombas e que matam as multidões
absolutamente indefesas e vítimas. A troco de quê? De um salário melhor? De uma vaidade qualquer? Felizmente que a minha mãe e o meu pai, mas sobretudo a minha mãe, não me deu ao poder eclesiástico. Portanto, não me deu aos porcos. Deu-me para eu enfrentar desarmado os porcos, os poderosos, os poderes, a começar pelo poder eclesiástico, religioso eclesiástico. Porventura o mais hipócrita de todos, porque se faz como santo, e o seu chefe até se faz chamar Sua Santidade. Presbítero da Igreja do Porto, mas para isso. E fui ordenado pela Igreja para isso, para essa missão, na linha da de Jesus, que é a missão de evangelizar. Não a de ser funcionário eclesiástico, mercenário, a viver à custa do altar. O altar tem de ser derrubado, não se vive à custa dele, derruba-se. Assim como os templos, casas de opressão, covil de ladrões, também no dizer de Jesus. Não lanceis as vossas filhas, os vossos filhos, nas mãos dos poderosos, de algum dos poderes deste mundo. Criais, gerais, criais, educais, puxai por eles, de dentro para fora, para que sejam os seus opositores, sempre. E por isso, pobres por opção, por toda a vida. Para o poderem ser, têm de ser pobres por opção, por toda a vida. Porque se não forem, já vão a entrar, já se vão vender a algum dos poderes. Já se vão tornar mercadoria de algum dos poderes. Funcionário de algum dos poderes. E, portanto, aqueles que mais diretamente lidam com as populações e as massacram. Nunca tínhamos pensado nesta aberração. Mas é esta aberração que, de uma maneira geral, os pais e as mães praticam com os seus filhos. Jesus fala depois, ainda dentro dos pilares desta constituição política do reino, o reinado de Deus, com umas palavras que exigem uma atualização para o século XXI muito, muito atenta, muito lúcida. Pedi e ser-vos-á dado. Procurai e encontrareis. Batei e hão de abrir-vos. Quem pede recebe, quem procura encontra, e ao que bate, onde abrir. Ao que bate à porta, claro, onde abrir. Qual de vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que não tem nada de máfias, de padrinhos das máfias, nem de Deus ídolo, dará coisas boas àqueles que lhes pedirem. Temos de interpretar, atualizar essas palavras, sob pena delas se perverterem e fazerem coisas as mais perversas e hediondas. Desenvolverem práticas as mais hediondas. É o que vamos fazer agora, a seguir.